Shalom, tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma leitura aliá desta semana, ou melhor, aliá de hoje, a terceira aliá da Parashá Matot Maasei. A terceira aliá é uma continuação da contagem dos despojos do povo de Israel quando eles lutaram contra Midian. E também tem uma parte aqui bem importante que fala sobre a tribo de Ruben, de Gad, e também a tribo de Manassés, que viram as terras aquém do Jordão, antes de atravessar o Jordão, né? Viram as terras aquém do Jordão e viram que a terra era boa para o gado, e eles eram pessoas que lidavam com o gado, com rebanhos, e decidiram pedir para Moisés para ficarem aquém do Jordão, não tomarem junto a posse. E correram um risco, e escolheram correr o risco de não ficar tão próximo, né, de Deus, não ficar tão próximo do Eterno, porque ficaram antes da Terra Prometida, onde a Shekhinah, a presença do Eterno, habita, porque foi escolhido por ele para entregar ao povo de Israel. Naquela terra foi escolhida por ele para entregar ao povo de Israel como herança. Então eles decidiram ficar antes de atravessar o Jordão. Em compensação, os homens seguiram para a guerra, junto com as outras tribos. Deixaram as crianças, as mulheres e as crianças nas cidades fortificadas e seguiram para a guerra. Até que a última família das tribos, de cada uma das tribos, tomasse posse da sua herança na Terra Prometida. Vamos para a leitura? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo a este canal. Curta, comenta, compartilha. Te inscreve no canal, ativa o sino das notificações para você receber os vídeos que eu for colocando. Bênção da Torá. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lidar com as palavras da Torá. Bendito és tu, Eterno, que nos outorga a Torá. Amém, amém. Terceira aliá, Parashá Matot Maasei, números 31, 31, a partir do verso 41. E Moisés deu o tributo das ofertas do Eterno a Elassar, o sacerdote, como o Eterno ordenara a Moisés, e da metade que tocou aos filhos de Israel, que Moisés separara da dos homens do exército. A metade para a congregação foi rebanho, 337.500, gado, 36.000, jumentos, 30.500, seres humanos, 16.000. E Moisés tomou desta metade que tocou aos filhos de Israel, um de cada 50, tanto de homens como de animais. E os deu aos levitas que guardavam o tabernáculo do Eterno, como o Eterno ordenara a Moisés. E os encarregados sobre os milhares do exército, chefes sobre 1.000 e chefes sobre 100, chegaram a Moisés e disseram a Moisés: Teus servos receberam a conta dos homens da guerra que estavam sob as nossas ordens, e não faltou dos nossos nenhum homem, pelo que oferecemos uma oferta ao Eterno, cada um o que achou: objetos de ouro, pulseiras de pé, braceletes, anéis, brincos e cintos de castidade de ouro, para espiar pelas nossas almas perante o Eterno. E Moisés e Elassar, o sacerdote, receberam deles o ouro e todo objeto trabalhado. E todo o ouro da oferta que separaram o Eterno foi 16.750 ciclos, trazidos pelos chefes de 1.000 e pelos chefes de 100. E os homens do exército haviam tomado para si diversos objetos do despojo. E Moisés e Elassar, o sacerdote, receberam o ouro dos chefes de 1.000 e de 100, e trouxeram-no à tenda da reunião, como memorial dos filhos de Israel diante do Eterno.
os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado, e era em grande quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gilad. E eis que o lugar era lugar de gado, e os filhos de Gad e os filhos de Ruben foram e falaram a Moisés, a Elassar, o sacerdote, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarot, Divon e Yazer, Nimrá, Heshbon, Elale, Sevan, Nevó e Beon, a terra que o Eterno feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. E disseram: Se achamos graça aos teus olhos, que esta terra seja dada a teus servos por possessão e não nos faça passar o Jordão. E Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Vossos irmãos irão à guerra e vós ficareis aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Eterno lhes deu? Assim fizeram vossos pais quando os enviei de Kadesh Barnea para ver a terra. Eles subiram até o riacho de Escol, viram a terra e desanimaram o coração dos filhos de Israel para que não fossem a terra que o Eterno lhes deu. E a ira do Eterno cresceu naquele dia, e ele jurou, dizendo: Certamente, os homens que subiram do Egito de 20 anos de idade em diante não verão a terra que jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, porque não perseveraram em seguir-me, salvo Caleb ben Yefuné, o quenizeu, e Josué ben Nun, porque perseveraram em seguir ao Eterno. E a ira do Eterno cresceu contra Israel e os fez andar errantes pelo deserto 40 anos, até se acabar toda a geração que procedeu mal aos olhos do Eterno. E eis que vós vos levantais em lugar de vossos pais, como discípulos de homens pecadores, para aumentar ainda a ira do Eterno contra Israel. Se deixardes de segui-lo, também ele tornará a vos deixar no deserto, e arruinareis a todo este povo. E chegaram-se a ele e disseram: Edificaremos aqui currais para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças. E nós nos armaremos depressa diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, enquanto nossas crianças estarão nas cidades fortificadas por causa dos moradores da terra. Não voltaremos às nossas casas até que cada um dos filhos de Israel herde sua herança, porque não herdaremos com eles, do além do Jordão em diante, porque já teremos recebido a nossa herança aquém do Jordão ao oriente. Aqui eu vou falar uma coisa que pode ser que seja muito forte, mas é o que eu entendo. Se você não tem fé para atravessar o Jordão para tomar posse da tua herança, você vai ficar aquém do Jordão e não vai ter a herança que o Eterno tem separado para tua vida. E pode inclusive deixar de segui-lo. Eu decido atravessar o Jordão. Eu decido atravessar o Jordão. E você? Vai atravessar o Jordão? Ou porque você viu uma terra boa onde tem lugar para colocar o gado, você vai ficar nela e tá tudo bem? Eu não me contento com o que tem antes do Jordão. Eu quero a terra prometida. Que você tenha o mesmo anseio de estar na terra prometida, porque é na terra prometida onde está a Shekhinah, a presença, que é muito mais importante do que os bens físicos. Procure a presença do Eterno. E todas as outras coisas serão acrescidas. Todas as outras coisas serão acrescidas. Procure primeiro a presença dele. Seja um sacrifício vivo, santo e agradável a ele. Porque os profetas mesmos falam. Acha que eu me comprazo de novilhos? Até foi a leitura de Jeremias, se não me engano. Agora, no início,
na primeira aliá, foi a Haftarah dessa semana. Acaso eu me comprazo de sacrifícios de sangue? Muito mais de um coração obediente. Misericórdia quero e não holocaustos. Procure pela presença. E as outras coisas todas serão acrescentadas na tua vida. Vamos para a leitura da Brit Hadashah. Agora nós vamos ler os textos de Yohanan, o Evangelho. Ainda vai mudar essa. Já mudou, em nome de Yeshua. O livro de Yohanan, capítulo 1. Em princípio era a palavra, e esta palavra estava com Elohim, e Elohim era aquela palavra. Esta palavra estava no princípio com Elohim. Tudo por meio de suas mãos existiu, e sem ele nem mesmo existiria uma coisa que existe. Aqui a Peshita, ela tem muitos comentários. Só desse primeiro... Só ali, ó, deixa eu ver. No princípio, Bereshit, em princípio era a palavra. Em aramaico, melta. Tal vocábulo possui inúmeros significados. Palavra, discurso, sentido, propósito, pensamento, ideia, manifestação, instância, substância, dentre outras. De acordo com a pronúncia oriental, melta se pronuncia com um E fechado, quase fechando, chegando ao som de I. Esse é o motivo pelo qual as transliterações para a língua inglesa usam miltha. Outra possibilidade de tradução. No princípio, ele era milta. Palavra, sentido, propósito, pensamento, ideia, manifestação, substância. E ele, melta, estava com Elohim. E Elohim era ele, melta. Mashiach é uma emanação. Ele não é Deus. Shema Israel. Adonai Elohenu, Adonai Echad. E quebrar isso na minha vida foi uma coisa poderosa demais. Lá em Tiago diz assim: crês tu que Deus, que Elohim é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e temem. Então, se os demônios, que são os demônios, creem e tremem, sabendo que Elohim é um, que dirá aqueles que não creem nisso? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. De onde são as guerras, portanto... Sadik. Kifalef. Yaakov. Deixa a aparência que o filho do homem, pois o sol se levantará, abençoado é o homem. Praticantes da palavra, alguém é ouvinte. Mesmo sem corrupção.
aqui. Yaakov, capítulo 2, verso 19. Você acredita que Elohim é um? Você faz bem. Também os demônios creem e temem. Elohim é um. 62. Devarim 6, ou Deuteronômio 6:4. Trata-se do Shema, a oração mais famosa no judaísmo. A maioria dos manuscritos gregos registram Deus é um, mas alguns manuscritos helênicos, incluindo um dos mais antigos, relatam há um Deus. Esta divergência não existe nos manuscritos aramaicos. Devarim 6:4. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escuta, Israel. O Eterno é nosso Deus, o Eterno é único. Vamos voltar lá para Yohanan. Tudo por meio de suas mãos existiu, e sem ele nem mesmo existiria uma coisa que existe. Nele a vida estava, e a vida era a luz dos filhos dos homens. E esta luz nas trevas resplandece, e as trevas não podem superá-la. Luz nas trevas, Salmo 112, 4. Esse eu faço questão de ler, porque eu fiquei impactadíssima demais quando eu li. Mesmo na escuridão, uma luz resplandece para os íntegros, pois ele é compassivo, misericordioso e justo. E as trevas não podem superá-la. Houve um homem que foi enviado por Elohim, cujo nome era Yohanan. Este veio como testemunha, para que testemunhasse sobre a luz, a fim de que todos crescem por meio de sua mão. Ele não era luz, mas testemunharia sobre a luz. Porque ele, que é a palavra, é a luz da verdade, que ilumina todo aquele que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo existiu por sua mão, e o mundo não o conheceu. Para o que é seu ele veio, e o que é seu não o recebeu. Mas aos que receberam, deu-lhes a autoridade para que fossem filhos de Elohim, aqueles que creem no seu nome. Eu vou repetir. Mas aos que o receberam, deu-lhes a autoridade ou poder para que fossem filhos de Elohim, aqueles que creem em seu nome. Aqueles que nem pelo sangue, nem pela vontade da carne, mas pela vontade do homem, nem pela vontade do homem nasceram, mas por meio de Elohim nasceram. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do único que vem do Pai, que é cheio de graça e de verdade. Yohanan testemunhou a respeito dele e clamou e disse: Este é aquele de quem eu falei que viria depois de mim, e é anterior a mim, porque foi primeiro do que eu. E da sua plenitude todos nós recebemos, e graça por conta de graça. Isto é, uma graça abundante para todos aqueles que o seguem. O Mashiach veio para dar graça por conta de graça. Porque pela mão de Moshe a Torá foi dada. Porque pela mão de Moshe a Torá foi dada. Portanto, a verdade e a graça pela mão de Yeshua HaMashiach foram dadas. Deixa eu ver aqui, portanto, 21. A verdade e a graça. Portanto, a verdade e a graça. Referência em Êxodo 34:6. Pela mão de Yeshua HaMashiach foram dadas. Ou pela mão de Yeshua HaMashiach existiram. A Torá é a palavra de Hashem. E Yeshua é identificado como sendo a palavra Melta de Hashem. Logo nos versos 1 e 2.
Logo, Yeshua é a Torá viva. E Yohanan explica que Yeshua HaMashiach é quem dá a verdade e a graça na Torá escrita por Moshe, porque a Torá foi dada pela mão de Moshe. Portanto, a verdade e a graça foram dadas pela mão de Yeshua HaMashiach. Ora, quem revelou a verdade e a graça a Moshe no Sinai? Resposta: Hashem. Yohanan explica no nível Sod, que é o nível mais profundo de interpretação das escrituras judaicas, que a manifestação da verdade e da graça de Hashem a Moshe foi, em essência, a manifestação do próprio Mashiach. Eu fico impactada cada vez que eu leio. O homem jamais viu Elohim, o único Elohim, aquele que está no seio do Pai. Esse o declarou. O homem jamais viu a Elohim, o único Elohim, aquele que está no seio do Pai. Esse o declarou. E este é o testemunho de Yohanan, quando os judeus de Jerusalém enviaram-lhe Kohanim e Leviim para lhe perguntarem: quem é você? E confessou e não negou. E confessou: eu não sou o Mashiach. E perguntaram-lhe novamente: quem então? Você é Eliarro? E ele disse: não sou. Você é o profeta? E ele disse: não. E disseram-lhe: quem é você? Para darmos uma resposta aos que nos enviaram. O que você diz a respeito de si mesmo? E aqui quem fala é Yohanan, eles estão falando de Yohanan, o Batista, né? O Yohanan, o imersor. Disse ele: eu sou a voz que clama. No deserto endireitem o caminho de Hashem, como disse o profeta Yeshayahu. E os que tinham sido enviados eram dos Purishim. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que então você emerge se você não é o Mashiach, e nem Eliyahu, e nem o profeta? Respondeu Yohanan e disse-lhes: eu emerjo com água, mas no meio de vocês se levanta aquele a quem não conhecem. Este é aquele que vem depois de mim, mas era anterior a mim. Eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Essas coisas ocorreram em Beit Ania, no cruzamento do Yarden, onde Yohanan estava emergindo. E no dia seguinte, Yohanan viu Yeshua, que estava vindo em sua direção, e disse: eis o Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo. Gênesis 22 e Êxodo 12. A profecia de Isaías 53 relata os sofrimentos do Mashiach, que é levado ao matadouro como um cordeiro e leva sobre si as iniquidades do povo. O rabino Elassar Worms identifica este cordeiro como sendo Mashiach. É o Mashiach que sofre 10 coisas. Ele foi oprimido e afligido. Isaías 53, 7. Sefer Hashem 80. Ufa! Este é aquele de quem eu disse: depois de mim virá um homem, e ele é anterior a mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, exceto que ele se tornaria conhecido a Israel. Devido a isso, eu vim para imergir com água. E Yohanan testemunhou e disse: eu vi a Ruach, que descia do céu como uma pomba, e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para imergir com água disse: aquele sobre quem você virá Ruach descer e permanecer sobre ele, este é quem imergirá na Ruach HaKodesh. E eu vi e testemunhei que este é o Filho de Elohim. Salmo 2, Provérbios 34. E assim vão indo. E em outro dia, Yohanan estava de pé e havia 2 dos seus talmidim. E olhou para Yeshua quando andava e disse: eis o Cordeiro de Elohim. Bereshit 22, Gênesis 22 e Shemot, ou Êxodo 12. E os seus 2 talmidim ouviram quando falou e partiram atrás de Yeshua.
E Yeshua virou-se e viu que estavam vindo atrás dele e disse-lhes: O que vocês procuram? Disseram-lhe: Nosso rabino. Onde você está? Disse-lhes: Venham e verão. E foram e viram onde estava e ficaram com ele naquele dia, e era cerca da hora 10ª. E um daqueles que ouviram Yohanan e foram atrás de Yeshua era André, irmão de Shimon. E este primeiro viu a Shimon, seu irmão, e disse-lhe: Encontramos o Mashiach. E levou-o para Yeshua, e Yeshua olhou para ele e disse: Você é Shimon, filho de Yoná? Você será chamado de Keifá. E em outro dia Yeshua queria ir para Galil, e encontrou Filipos e disse-lhe: Venha atrás de mim. Ora, Filipos era de Betsaida, a cidade de André e Shimon. E Filipos encontrou Netanel e disse-lhe: Aquele a respeito de quem escreveram Moshe na Torá e os profetas, nós o achamos. Ele é Yeshua, filho de Yosef, de Nazaret. Disse-lhe Netanel: É possível que seja de Nazaret algo bom? Disse-lhe Filipos: Venha e verá. E Yeshua viu Netanel vindo em sua direção e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro filho de Israel em quem malícia não há. Disse-lhe Netanel: De onde você me conhece? Disse-lhe Yeshua: Antes que o chamasse Filipos, enquanto você estava debaixo da figueira, eu o vi. Respondeu Netanel e disse: Rabino, você é o filho de Elohim, você é o rei de Israel. Disse-lhe Yeshua: Porque lhe disse que o vi debaixo da figueira, você acreditou? Maiores coisas do que essas verá. Ele disse-lhe: Verdadeiramente, verdadeiramente eu lhes digo que, a partir de agora, vocês verão os céus abertos e os anjos de Elohim subindo e descendo para o Filho do Homem. Daniel 7, 9 ao 14, falando sobre o Filho do Homem. Meu Deus, é poderoso demais, é muita coisa que eu junto na cabeça, é muita coisa junto. Quando você entende, quando você tem os teus olhos abertos, as cascas caíram, o espírito de confusão saiu da tua cabeça. E a Grécia não impera mais. Quando você está livre, você percebe coisas que você nunca percebeu. E aí eu perguntava, mas onde é que estava isso? Está na Bíblia. Na Bíblia que eu também não li. Porque a Bíblia, quando eu li, era completamente diferente. O entendimento era outro. Quando as cascas caem, as quelipotes, quando elas caem, abre-se uma nova visão das coisas do alto. Que essa palavra entre no teu coração. Que o espírito de confusão saia da tua cabeça. Que a mentalidade de confusão saia da tua cabeça. No nome do Mashiach. Conforme a vontade de Hashem. Conforme a vontade de Hashem. E que você possa viver de uma maneira diferente, de uma maneira nova. Viver coisas que você nunca viveu. Em nome de Yeshua HaMashiach. Um beijo no coração de vocês. Shalom, shalom.